Segunda Samuel. Segundo de 2 livros. Aqui podemos entender os acontecimentos após a morte de Saul e durante o reinado de Davi. Davi, após saber da morte de Saul, é coroado rei de Judá e Esbozete, um dos filhos de Saul, é nomeado rei de Israel. Porém, durante uma guerra, Esbozete é morto e os israelitas pedem para que Davi também seja o rei do povo de Israel. Ao longo dos 24 capítulos conhecemos também um pouco mais da história de Davi. O rei era um homem com grande devoção e fé em Deus, que governou o povo com justiça e conquistou a lealdade de todos. Porém, com o passar do tempo, Davi peca contra Deus ao cometer adultério com Batseba e tenta de diversas formas esconder os pecados cometidos. Mas, o Senhor revela ao profeta Natã os pecados praticados por Davi e o profeta expõe os pecados através de uma parábola, anunciando que momentos de sofrimento aconteceriam na vida de Davi e sua família como consequência das atitudes tomadas. Com isso, Davi aceita corrigir suas atitudes perante Deus e se esforça para manter um bom reinado, com controle e justiça. Ao confessar seus pecados, Deus o perdoa. Portanto, neste livro podemos conhecer melhor a história de Davi, do seu reinado e seu arrependimento diante do pecado cometido e as consequências para ele e sua família após confessar a Deus os seus erros. Segunda Samuel 1. Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. E, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclag. Sucedeu, ao 3º dia, que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então, disse o jovem que lhe dava notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E, olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou a Amalequita. Então, ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Então, apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse, então, Davi ao jovem que lhe trouxera nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então, chamou Davi a um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu, e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. O pranto de Davi por Saul e Jonatas. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: Ornamento de Israel. Nos teus altos, fui ferido, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós nem sobre vós, campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul,
que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja! Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes, e pereceram as armas de guerra. 2 Samuel 2. Davi é aclamado rei de Judá. E sucedeu, depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então, vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então, enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade. E também eu vos farei esse bem, porquanto fizestes isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto. Mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Abner faz Esbozete rei de Israel. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Esbozete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim. E o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezeel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Esbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Esbozete. Então, saiu Abner, filho de Ner, com servos de Esbozete, filho de Saul, de Maanaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão. E pararam estes desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os jovens, e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então, se levantaram e passaram, por conta, 12 de Benjamim, da parte de Esbozete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se, naquele dia, uma crua peleja. Porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu Azael? E disse ele: Eu sou. Então, lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança mão de um dos jovens, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então, Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abisai seguiram após Abner. E pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de outeiro. Então, Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que, se não tivesses falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão.
Então, Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou. E não perseguiram mais a Israel e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície. E, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Maanaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens além Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. 2 Samuel 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita. E seu segundo, Quiliabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E, havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Abner faz aliança com Davi. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: por que entraste a concubina de meu pai? Então, se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá. Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner e outro tanto, que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então, ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo o Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando, e chorando detrás dela, até Baurim. Então, lhe disse Abner: vai-te, agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi, em Hebrom, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que vinham. Então, disse Abner a Davi: eu me levantarei, e irei, e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo o Israel, para fazerem aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim, despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. Joabe mata a Abner a traição. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi-se em paz. Então, Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira,
sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois, ouvindo, disse: Inocente somos eu e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fixe sobre a cabeça de Joabe sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia à espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E, sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner. E chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então, todo o povo chorou muito mais por ele. Então, todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam, naquele mesmo dia, que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então, disse o rei aos seus servos: Não sabeis que, hoje, caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu, hoje, estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor, conforme a sua maldade.